dia, os camaradas, os companheiros. Obrigada, companheira Iraclis, amigo Pafilis, Moara, companheira Helena e todos os amigos e camaradas do Conselho Mundial da Paz aqui presente. Dear friends, allow me to express in the name of the World Peace Council and Comrade Iraclis, Pafilis, Moara, Helena, and all the comrades here. Pelo que eu pude observar muito rapidamente, nós temos aqui uma delegação em torno de 15 países, o que é muito importante. I have observed that we have here delegations from around 15 countries, which is very important. Não somente da Europa, mas aqui tem do Nepal, Afeganistão, de outros países para além do continente europeu. Not only from Europe, but also from Nepal, Afghanistan, and other countries beyond the European countries. Ter presente a representação aqui do Irã é fundamental neste momento. E companheiros e companheiras, queria aqui dar também uma contribuição. Permitam-me, em primeiro lugar, expressar nossa apreciação, agradecimento aos amigos, aos companheiros da Intal, pela acolhida e pelo empenho na organização dos eventos de ontem, hoje e à tarde, a marcha contra a OTAN. E aos amigos, aos companheiros do Conselho Mundial da Paz que aqui vieram. Dear friends, allow me first to express in the name of the World Peace Council our great appreciation for our friends of Intal for hosting us and making the effort to organize these important activities yesterday, today, and to our friends from the World Peace Council that are here. Reunimos-nos novamente no contexto de mais uma cúpula desta máquina de guerra do imperialismo, a OTAN. No momento em que nos reunimos na capital belga, são graves as ameaças que pairam sobre os povos do mundo e a paz. Uma conjuntura internacional que prevalece como traço mais saliente a brutal ofensiva das potências imperialistas, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, que pretendem impor a sua hegemonia política e econômica por meio do intervencionismo. We meet again in the context of another state of the imperialist war machine, the North Atlantic Treaty Organization. At the moment when we gather in the Belgian capital, the threats against the peoples and the world peace are aggravated. This is an international moment in which the most salient characteristic is the imperialist power's brutal offensive, especially from the United States and the European Union, which aim to impose their political and economic policy through interventionism. Para nós do Conselho Mundial da Paz, nesse evento de tão grande importância, devemos reafirmar o nosso vivo compromisso para reforçar as campanhas comuns e coordenar ações. Reiteramos a solidariedade aos povos agredidos e ameaçados. Temos a firme convicção de que é possível deter as guerras em curso e evitar a conflagração geral. In such an event, we reaffirm our lively effort to strengthen the common campaigns and coordinated actions. We reiterate our solidarity with the peoples under aggression and threat. We have the firm conviction that it is possible to stop the ongoing wars and prevent general conflagration. Não podemos permitir que a OTAN, o braço armado do Império, continue ameaçando a sobrevivência da humanidade. We cannot allow that NATO, the Empire's armed wing, continue to threaten the humanity's survival. Neste contexto de graves ameaças aos povos e na iminência de uma guerra generalizada e de proporções inéditas, é imprescindível e deve ser contínua a ação ampla, coordenada, massiva e unitária do Conselho Mundial da Paz, pelo fortalecimento desta luta. Por isso, somamos-nos às amplas forças consequentes e anti-imperialistas em uma frente comum contra o aparato de opressão e guerra montado pelos Estados Unidos e seus aliados da União Europeia, além dos seus cúmplices nas diversas regiões em tensão, o Oriente Médio, a África, a Ásia e a América Latina. In this context, the serious threats against the peoples and at the brink of a generalized war of unknown proportions, the World Peace Council's broad action is indispensable and must be ongoing, coordinated, massive and unitary, aiming to strengthen this struggle. Therefore, we join the broad and consequent anti-imperialist forces in a common front against the oppression and war apparatus assembled by the United States and its allies in the European Union, besides their accomplices in the many regions in tension,
such as the Middle East, Africa, Asia, and Latin America. É nosso dever continuar denunciando o uso dos pretextos supostamente humanitários, dos conceitos intervencionistas como a chamada responsabilidade de proteger, com o qual as potências imperialistas, na verdade, realizam massacres contra vilas e cidades, perpetram crimes inauditos contra os povos, criam um ambiente de insegurança, derrocam governos autônomos, destroem estados soberanos, violam fronteiras, atropelam o direito internacional, criam caos e fomentam conflitos e guerra de agressão. It is our duty to continue to denounce the use of supposedly humanitarian pretexts of interventionist concepts, such as the so-called responsibility to protect. The Israeli power actually conduct massacres in villages and towns, perpetrating unheard of crimes against the peoples, create an environment of insecurity, overthrow autonomous governments, destroy sovereign states, violate borders, trample international law, create chaos, and feed into conflicts and wars of aggression. Essa nova reunião da cúpula da OTAN, durante esta semana, nesta capital, tem um objetivo que não passa de sustentar os planos de uma máquina de guerra, reafirmando seus propósitos intervencionistas e os pretextos acima referidos para justificar os novos ataques contra povos e nações que lutam por sua independência. Depois de muita fanfarronada durante a última campanha eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, o ultraconservador Donald Trump, vem reunir-se com seus pares para reafirmar, conforme comunicado da Casa Branca, o firme compromisso dos Estados Unidos com a OTAN e debater questões cruciais, entre comillas, para a aliança agressiva, especialmente a responsabilidade compartilhada entre seus membros. NATO gathered in a summit this week in this capital to maintain what is not but a war machine, reaffirming its interventionist goal and the pretext mentioned to justify new attacks against the people and nations that struggle for their independence. After a circus mounted during the last electoral campaign, the U.S. President, ultra-conservative Donald Trump, needs his peers to reaffirm, according to a White House communique, the U.S. firm commitment to NATO and to debate crucial matters for the aggressive alliance, especially the responsibility shared by their members. A OTAN, instrumento estratégico para o imperialismo estadunidense e as potências da União Europeia. O jornalista italiano Manlio Dinucci publicou uma importante reflexão, que aqui trago, em 2016, caracterizando a Aliança Atlântica como uma bandeira dos Estados Unidos na Europa. Abre aspas. Após o fim da Guerra Fria, afirma, em 1992, Washington sublinhava a importância fundamental de preservar a OTAN como canal de influência e participação estadunidense nos assuntos europeus, impedindo a criação de dispositivos unicamente europeus que minariam a estrutura de comando da aliança, fecha aspas, a saber, o comando dos Estados Unidos. NATO is a strategic instrument for the U.S. imperialism and EU powers. The Italian journalist Manlio Dinucci has published an important reflection in 2016 characterizing the Atlantic Alliance as a U.S. banner in Europe. I quote, "After the end of the Cold War, in 1992, Washington was underlining the fundamental importance of preserving NATO as a channel for U.S. influence and participation in European affairs, preventing the creation of solely European mechanisms that would undermine the alliance's structure of command, more precisely the U.S. command." Ele pontua que 22 dos 28 países da União Europeia, com mais de 90% da população da região, fazem hoje parte da OTAN, sempre sob o comando dos Estados Unidos, o que é reconhecido pela União Europeia como fundamento da defesa coletiva, fazendo pressão sobre os governos do leste mais ligados aos Estados Unidos, que é a União Europeia. O Washington reabriu a frente ocidental com uma nova Guerra Fria, quebrando os crescentes laços entre a Rússia e a União Europeia, perigosos para os interesses estadunidenses. Neste contexto, o Conselho Mundial da Paz comprometemos-nos reiteradamente, como fizemos na Assembleia de 2016 no Brasil, com o reforço da campanha Sim à Paz, Não à NATO, que nos tem mobilizado em nosso país de forma coordenada ou em conjunto,
para mantermos ativa a luta contra essa ameaça à humanidade. Manu Dinucci points out that 22 of the 28 EU countries with over 90% of the union's population are today part of NATO, always under the US command, which is recognized by the EU as a foundation of collective defense. Putting pressure over the Eastern governments, which are more connected to the US than to the European Union, Washington has reopened the Eastern Front with a new Cold War, breaking the growing economic bonds between Russia and the European Union, which are dangerous for the US interests. End quote. In this context, the World Peace Council has repeatedly committed to, as we did in the 2016 Assembly in Brazil, strengthen the campaign Yes to Peace, No to NATO, which has mobilized us in our countries in coordination or jointly to keep active the struggle against this threat to humanity. A militarização acelerada, a modernização e disseminação dos arsenais nucleares, as quase 1000 bases militares estrangeiras esparramadas pelo mundo, as frotas de guerra patrulhando mares e oceanos, prontas para atacar povos e saquear os recursos das nações, impondo ao globo o domínio e os desígnios do império como uma autoproclamada polícia universal, são expressões desta política que os meios de comunicação, porta-vozes desta lógica, insistem em tentar normalizar. The accelerated militarization, modernization and dissemination of nuclear arsenals of almost 1,000 foreign military bases spread all over the world, the war fleet patrolling the seas and oceans, ready to attack the peoples and plunder the nation's resources, imposing on the globe the empire's dominance and will. As a self-proclaimed universal police, are expressions of this policy that the media, God's mouthpiece, insist in trying to normalize. Aqui estamos para dizer, não nos submeteremos a isto. No momento desta cúpula da OTAN em Bruxelas, voltamos a denunciar a falência de um modelo de política de ser e agressão que vitima os próprios povos agredidos, seja na África ou no Oriente Médio, e também os povos dos seus próprios países, seja nos Estados Unidos ou na Europa. A insistência da liderança imperialista, sempre o comando é estadunidense, na sustentação da OTAN e as repetidas revisões e atualizações dos seus conceitos estratégicos devem ser por nós denunciados constantemente. Mais uma vez, trata-se de denunciar que os pretextos inventados para a sustentação de uma aliança beligerante e anacrônica não passam disso. Pretextos para encobrir o fato de que a OTAN representa uma real ameaça aos povos de todo o mundo. A OTAN tenta afirmar-se como uma aliança poderosa que impõe a dissuasão, realizando constantemente demonstrações de força para provocar o terror generalizado em diversos países. Porém, essas demonstrações não são apenas imagem na tela de uma TV. São famílias e povos inteiros dizimados, nações inteiras devastadas, governos derrubados, soberania arrasadas. The imperialist leadership insistence, always under the US command, in sustaining NATO and repeated revisions of their strategic concepts must be constantly denounced by us. Again, we must announce that the pretexts invented for maintaining a bellicose and anachronistic alliance are nothing more than that, pretexts to cover up the fact that NATO represents a real threat to the peoples all over the world. NATO tries to present itself as a powerful alliance that imposes deterrence, performing constant demonstrations of force to promote generalized fears. In various countries, however, these demonstrations are not just images in a TV screen. They mean the decimation of families and peoples, the devastation of entire nations, the overthrow of governments, and the destruction of sovereignties. We remember Yugoslavia and Libya. We pay attention to Mali, Yemen, Syria, Iraq, and Afghanistan, countries and regions that are the setting up for important plays of humanity's current tragedy. Para sustentar tudo isso, os Estados Unidos insistem com a concordância ou a obediência dos países membros da OTAN no gasto de 2% ou mais dos PIBs nacionais no setor de guerra, mesmo quando esses países se encontram mergulhados numa crise econômica sistêmica e estrutural de profundidade e escopos inéditos, lançando milhões de pessoas ao desemprego, à miséria e à pobreza, tendo seus direitos mais básicos suspensos ou vilipendiados em nome de uma austeridade seletiva
e agressiva. To sustain all this, the U.S. insists with the agreement or obedience of NATO member countries in the destination of 2% or more of their gross domestic product to the war sector, even when these countries are drowned in a systemic and structural economic crisis of new debt and bread, throwing millions of people in unemployment, misery and poverty, having their most basic rights suspended or attacked in the name of a selective and offensive austerity. Parte de um abrangente complexo industrial militar, a OTAN funciona como uma sede de leilões de guerra. Já à época de George Bush pai, o então secretário de Estado, a então secretária de Estado Condoleezza Rice, atraía grandes negócios no macabro festim do massacre da nação iraquiana, oferecendo grandes oportunidades de negócios para a reconstrução com suas diversas operações e agências, inclusive as relativas à pesquisa e desenvolvimento no setor militar terceirizado e privatizado. A produção de artefatos de guerra continua um negócio lucrativo. Segundo o Instituto Internacional de Estocolmo, em 2015 as empresas estadunidenses continuavam a liderar o ranking das vendas de armas, seguidas da União Europeia. 6 empresas francesas destacam-se no aumento das vendas, fazendo negócio principalmente com o Egito, Catar, segundo o Instituto. Outras 3 empresas alemãs também aumentaram suas vendas. Part of a military-industrial complex, NATO also functions as the head of war options. Already under George W. Bush, the then Secretary of State, Condoleezza Rice, had attracted great businesses in the macabre feast, which was the massacre of the Iraqi nation, offering business opportunity for the reconstruction with its various operations and agencies, including those dedicated to research and development in the military sector, are either privatized or under contract. The production of war artifacts is still a lucrative business. According to the Stockholm International Peace Research Institute, in 2015, the U.S. companies were still leading the ranking of weapon sales, reaching $290.7 billion that year. European companies had incremented their sales in 6.6% that same year, when they profited $95.7 billion. 6 French companies have featured bigger sales, conducting business especially with Egypt and Qatar, according to the Institute. Other 3 German companies have also incremented their sales. Há uma clara tendência de aumento dos gastos militares. Ainda de acordo com o CIP, 1 trilhão e 666 bilhões de dólares foram gastos no setor em 2016 em todo o mundo, 2,2% do PIB global. Embora as tendências variem de acordo com as regiões, os Estados Unidos continuam gastando quase 3 vezes mais do que o segundo maior gasto militar, o da China. Em 2016, que foram 611 bilhões para o setor militar estadunidense, enquanto a China dedicava 215 bilhões ao seu. Na Europa Ocidental, os gastos militares também aumentaram 2,6% em 2016, principalmente na Itália, um aumento de 11% com relação a 2015. These trends are framed in the implementation of military spending. Still, according to CIPRI, $1 trillion were spent in the sector in 2016 all over the planet, 2.2% of the world GDP, although these tendencies vary according to each region. The U.S. is still spending almost three times of what is spent by the second largest military budget, that of China's. In 2016, $611 billion went to the U.S. military sector, while China dedicated $215 billion to theirs. In Western Europe, military expenditure has also risen 2.6% in 2016, especially in Italy, which had an incrementation of 11% compared to 2015. Entre os planos beligerantes da OTAN, destaca-se o acordo de seus membros de aumentar a presença militar da aliança no leste europeu, nomeadamente na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, com batalhões ditos defensivos no quadro das provocações contra a Rússia. 4 batalhões devem estar ativos em junho, segundo a própria aliança. Além disso, também deve ser projetada a presença militar na Romênia, que a aliança chamou de nosso flanco sudeste, incorporada a maior presença militar no Mar Negro.
Na Ucrânia, onde os habitantes do leste do país seguem agredidos pelas forças de um governo fascista, legitimado e apoiado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, a OTAN pretende oferecer um pacote de assistência abrangente às suas instituições ditas de defesa e segurança. Assim, são coincidentes com estes planos os ataques perpetrados pelo exército ucraniano contra regiões de Donetsk, onde a população é vítima de bombardeios e busca sobreviver a um verdadeiro cenário de guerra sob o pretexto de promoção da democracia. Among NATO's bellicose plans, we underline the agreement to increase the alliance's military presence in East Europe, namely in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, with so-called defensive battalions in the framework of their provocations against Russia. 4 battalions are set to be operational in June, according to the alliance. Besides that, military presence will also be projected into Romania, which the alliance has dubbed our southeastern flank, incorporated to the increased military presence in the Black Sea. In Ukraine, where the country's eastern population are still under attack by forces of fascist government legitimated and supported by the EU and the US, NATO plans to offer a broad assistance package to the allegedly defense and security institutions. Hence, the accordance with the attacks perpetrated by the Ukrainian army against the regions such as Donetsk, where the people are victims of bombardments and seek to survive an actual war setting under the pretext of democracy promotion. Não bastasse o ataque às populações que fogem das guerras, tratada como terroristas e ameaça, a OTAN, os seus membros também concordam que a operação deve ser intensificada nas áreas das chamadas ameaças híbridas, operações de defesa cibernética, capacidade de defesa, apoio à indústria de defesa, exercícios e treinamentos e capacitação dos parceiros. Não bastasse a devastação e desestabilização regional, a OTAN continuará no Iraque, alegadamente para dar treinamento às tropas nacionais na luta contra o autoproclamado Estado Islâmico, fermentado justamente no caldo das invasões imperialistas, e também compromete-se a prestar assistência operacional, sobretudo aérea, à região. Os membros da OTAN definiram ainda o ciberespaço como um domínio operacional, na tendência da sua militarização e transformação num teatro de operações. Também declararam o início da capacidade operacional dos sistemas de mísseis balísticos, que classificam de sistema defensivo de mísseis, integrando as funções dos navios estadunidenses baseados na Espanha, o radar na Turquia e a instalação interceptadora na Romênia. As if it was not enough to cause regional devastation and destabilization, NATO will remain in Iraq, allegedly to provide training to national troops in fight against the self-proclaimed Islamic State, which was fermented precisely in the framework of the imperialist invasions, and also commits to give operational assistance, especially aerial, in the region. NATO members have also defined cyberspace as an operational domain in its trend of militarizing and transforming it in a theater of operations. They have also declared the initial operational capability of their ballistic missile system, which they classify as a ballistic missile defense system, integrating the functions of US ships based in Spain, the radar in Turkey, and the interceptor site in Romania. As tropas da OTAN também continuarão no Afeganistão até 2020, segundo as resoluções da cúpula em Varsóvia, alegadamente para o treinamento nacional. Desde a invasão pelos Estados Unidos em 2001, o país segue sob domínio estrangeiro e a população sob constante ameaça. A OTAN também está implicada na guerra contra a Síria, onde um povo valente vem resistindo heroicamente após 6 anos de devastação, de ofensivas constantes sobre suas vidas e sua soberania. Na vizinha Turquia, desenvolve uma parceria estreita com o governo, instalando um sistema de defesa aérea e mediante a chamada partilha nuclear, através da qual os Estados Unidos abrigam em solo turco dezenas de ogivas. Como todos sabemos, o governo turco tem sido uma das principais forças empenhadas na luta para derrocar o governo sírio. NATO's troops will also remain in Afghanistan until 2020, according to the resolutions of the Warsaw Summit, allegedly for national training. Since the US invasion in 2001, the country is still under foreign domination and the population is under constant threat. NATO is also implicated in the war against Syria, where brave people keep resisting after 6 years of devastation.
constant offenses against their lives and their sovereignty. In neighboring Turkey, it developed a close partnership with the government, installing a system said to be of aerial defense and mediating the so-called nuclear sharing, through which the U.S. stations dozens of warheads in Turkish soil. As we all know, the Turkish government has been one of the main forces engaged in the fight to overthrow the Syrian government. A estratégia belicista do complexo Estados Unidos, União Europeia e OTAN se volta contra os Estados nacionais soberanos e as lutas das massas populares e trabalhadores e correntes democráticas, patrióticas e progressistas. Essa estratégia é funcional à discussão geral das forças do Pentágono e da OTAN. O mundo, de acordo com essa estratégia, é dividido em áreas de responsabilidades, cada uma confiada a um dos 6 comandos combatentes unificados dos Estados Unidos, cobrindo a América do Norte, a América do Sul, a Europa, a África, o Oriente Médio, a Ásia e a região Ásia-Pacífico. A OTAN está inteiramente inserida nessa estratégia e cadeia de comando sob a liderança geral dos Estados Unidos. Atualmente estão em curso diversas operações políticas e militares tendentes à desestabilização dos governos progressistas, à criação do caos e ao fomento de conflitos em regiões e países em que o imperialismo pretende intervir. Da guerra aberta aos golpes ditos brandos. The warmongering strategy of the U.S. NATO complex is turning against the national and sovereign countries and to the people's workers, democratic parents, patriotic and progressive political struggles. For this strategy, the Pentagon and NATO's general disposition of forces is functional. The world, according to this strategy, is divided into areas of responsibility, each of them confined to one of the 6 U.S. unified combatant commands in North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and the Asia-Pacific. NATO is fully inserted in the strategy and the chain of command under the general U.S. leadership. Currently, various political and military operations are ongoing, tending to the destabilization of progressive governments, the creation of chaos, and the promotion of conflicts in regions and countries in which imperialism seeks to intervene, an open war to the so-called soft coups. A América Latina, que nas últimas 2 décadas tem vivido experiências positivas de governos democráticos, patrióticos, progressistas, que defendem a independência, ativam mecanismos que para promover a justiça social, impulsiona a integração soberana entre povos e o desenvolvimento nacional, encontra-se hoje no alvo destas operações. Neste contexto, consumou-se um golpe de Estado no Brasil e gestam-se gravíssimas ameaças à Revolução Bolivariana da Venezuela e ao legítimo governo patriótico, democrático e popular do presidente Nicolás Maduro. Latin America, which is in the last 2 decades has had positive experiences with democratic, patriotic and progressive governments defending their independence, activating mechanisms to promote social justice, pushing forward sovereign integration among peoples and national development, is today a target in such operations. In this context, a coup d'etat has consolidated in Brazil, and very grave threats are underway against Venezuela's Bolivarian revolution and the legitimate, patriotic, democratic and popular government of President Nicolás Maduro. Por isso, reiteramos a gravidade desta tendência e a urgência da mobilização para fortalecer a campanha do Conselho Mundial da Paz, sim à paz, não à OTAN, insistindo na unidade de ação com as forças anti-imperialistas e amantes da paz, nesta e em outras frentes, pela dissolução da aliança de guerra e para barrar a militarização do planeta, as ameaças contra os povos de todo o mundo e a guerra generalizada. For all that, we reiterate the seriousness of this trend and the urgency of our military mobilization to strengthen the World Peace Council's campaign, Yes to Peace, No to NATO. We must work for unity of action with the anti-imperialist and peace-loving forces in these and other fronts for the dissolution of the war alliance and to prevent the world militarization, the threats against the peoples all over the planet and a generalized war. Companheiros e camaradas, juntos e somente juntos, nós, os povos do mundo, podemos denunciar estes planos e impedir as guerras. E acreditamos firmemente que o imperialismo ele não é invencível. E a experiência histórica já comprovou isso, com várias vitórias dos povos ao redor do mundo. E ele será mais uma vez e definitivamente derrotado. Não à OTAN, sim à paz.
Viva os povos em luta e toda a nossa solidariedade especial à greve dos prisioneiros palestinos, pelo seu direito e pela dignidade. Together we peoples from the entire world can denounce these bellicose plans and prevent wars. Imperialism is not invincible and will be defeated as historical experience has shown. And our special solidarity with the Palestinian political prisoners and hunger strike. No to NATO, yes to peace.